Olha, os reflexos no mercado em função das mudanças na medida provisória, que prevê a alteração na tributação do PIS e do CONFINS, o que está por trás dessa medida e quais as consequências para os contribuintes, em especial para o setor agro? Bom, esse assunto para a nossa conversa agora com o advogado tributarista Eduardo Lourenço, sócio da Maneira Advogados. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Sebastião. Tudo ótimo com você? Ótimo, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, a gente repercutiu e muito hoje já aqui com várias entidades, várias representações de setores sobre as consequências possíveis, né? Mas eu queria começar com você justamente para você explicar para a gente, na questão tributária, o que é que acontece ali exatamente, qual é o impacto, o que muda ali para o agro especificamente? Então, Sebastião, o que a gente está tendo nessa medida provisória é uma impossibilidade dos contribuintes usarem os seus próprios créditos que eles já têm de PIS e COFINS, né, dessas duas contribuições, para quitarem outros tributos que eles devem à Receita Federal. É basicamente o seguinte: eu tenho um crédito com você e um débito, mas eu não posso usar esse meu crédito para quitar o meu débito. É isso que está sendo feito com essa medida provisória. Então, da onde surge essa medida, esse crédito, né? Na aquisição da produção de produtor rural, ou mesmo o produtor rural, pessoa jurídica ali, ele tem também esses créditos quando ele adquire os insumos. Esses créditos PIS e COFINS, então, a Receita Federal está, a partir de agora, com essa medida provisória ditada pelo governo federal, limitando a sua utilização para quitar outros débitos do próprio contribuinte com a Receita Federal. Significa que os produtores e empresas terão um maior custo. Exatamente, você tem que fazer agora um dispêndio de caixa, de dinheiro, para fazer o pagamento desse tributo que você está devendo. Então, você, na verdade, ao invés de utilizar um crédito que você tem direito, que já está na sua contabilidade ali, que você já pagou por aquilo, né? Não é algo que surge do nada, é algo que serve para trazer a não cumulatividade que a gente está tanto pretendendo agora, até com a próxima reforma tributária que foi aprovada no final do ano passado, ele acaba que não pode mais utilizar esse crédito para quitar os seus débitos. E, Eduardo, ao mesmo tempo, caracteriza uma cumulatividade tributária? Perfeito, João, é exatamente isso que acontece, porque a partir do momento que o comprador daquele produto rural, ou até mesmo o produtor rural, ele não consegue aproveitar o crédito, fato é que ele está pagando duas vezes. Aí eu deixo de ter a não cumulatividade e passo por uma cumulatividade tributária, que é uma situação na qual a gente está pagando o mesmo tributo mais de uma vez na mesma cadeia. Por outro lado, e ainda no mesmo lado, eu diria, que relação tem essa questão com a reforma tributária? Sebastião, você tocou no ponto que eu acho que, além de importante, é indispensável nesse momento. A reforma tributária que foi aprovada agora no final do ano, ela vem com uma não cumulatividade plena, com a ideia de que tudo aquilo que eu tenho de crédito nas operações anteriores, eu vou poder utilizar para quitar o meu débito na saída, apurando débito e crédito, então, que a gente costuma dizer, com uma não cumulatividade plena. Nós, enquanto contribuintes, enquanto defensores dos contribuintes, a gente sempre tem o pé atrás quando a gente trata desse assunto, porque a gente sabe que o Estado ele é um mau pagador. E a gente tem medo de pagar ao Estado e depois receber esse crédito lá na frente. E a desconfiança sempre foi essa. O secretário Benar Api, que sempre defendeu a reforma tributária de forma bem técnica, bem responsável, eu diria, ele afirma que a gente tem que confiar no sistema. E eu acho que, de fato, a gente tem que confiar no sistema. O problema é que, no mesmo dia que ele afirma isso, o governo federal edita uma medida provisória vetando a utilização dos créditos no sistema atual. Ou seja, como é que eu vou confiar que o governo, no próximo sistema, também vai garantir os créditos aos contribuintes, ao processo industrial, à cadeia toda produtiva, seja do produtor até a exportação? Não tem como ter, de fato, essa confiança. Tem uma contrariedade aí, né? Uma contradição, quis dizer melhor, uma contradição, né? Nesse processo, e acaba gerando também, Eduardo, uma insegurança jurídica, né? Exatamente, esse é o ponto, né? A gente gera insegurança jurídica, a gente gera uma impossibilidade de investimento, porque ninguém vai querer fazer investimento nisso, com um campo de negócio, numa região onde a gente não tem como
garantir que o seu investimento vai ser de fato garantido, no sentido de que você vai pagar o tributo que é devido apenas, nada mais do que aquilo, nada menos, você vai pagar o que é devido, mas não é isso que a gente tem visto acontecendo agora no Brasil nos últimos meses, e agora essa medida provisória, eu acho que está sendo chamada medida provisória do fim do mundo, está trazendo uma grande insegurança que acaba afastando o investimento. Bom, o Congresso tem ainda 120 dias, não é, para analisar este caso, né? Agora sim, qual é a orientação também, Eduardo, aí na questão tributária, para as empresas, para os produtores rurais, principalmente, algo que possa ser feito enquanto se aguarda com essa ansiedade aí por uma avaliação dessa medida? Pois é, tem algo que tem que ser feito, né? A gente tem duas saídas, né? Existe sempre a saída política, que seria a rejeição dessa medida provisória, ou até mesmo a devolução dela pelo presidente do Congresso Nacional. A gente tem experiências tais como essa, na qual o presidente do Congresso ele devolve a medida provisória quando ela, por algum motivo, ela não deveria nem ter sido apresentada, que é este caso. E também tem a possibilidade dela ser derrubada no voto pelos congressistas, que a gente acha, enquanto setor produtivo, que é isso que vai acontecer. Mas a gente tem um problema, que é o fato dessa medida provisória já estar valendo. Ela já está em tramitação, ela já está valendo. Desde o dia que ela foi protocolada, na quarta-feira, 14h, ela já começou a valer desde este dia. Ou seja, hoje, se um contribuinte quer fazer essa compensação, ele não vai conseguir fazer. A solução, enquanto não é nada feito pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, é procurar o Poder Judiciário para que seja afastada essa limitação feita na medida provisória. Bom, você está dizendo que o estrago já está feito, de alguma forma, né? De alguma maneira, né? Ainda, apesar desse prazo todo de avaliação. Mas você, ao mesmo tempo, é otimista, então, pela sua experiência e também pelo seu conhecimento, você é otimista que talvez a medida não passe? Eu tenho não diria otimista, mas um realismo muito forte em torno desse assunto por duas razões. Eu acredito, primeiro, que a gente tem hoje o setor agropecuário, uma bancada parlamentar muito fortalecida, com o deputado Pedro Lupion, com a senadora Tereza Cristina, o senador Zequinha Amaral e outros deputados, deputado Arnaldo Jardim, deputado Sérgio Souza, Alceu Moreira, que vão fazer uma pressão, que já estão fazendo uma pressão muito forte para a rejeição dessa medida provisória. E, além disso, eu, como advogado, tenho que confiar no Poder Judiciário, que eu acredito que, sem sombra de dúvidas, vai fazer intervenção nessa medida provisória, se assim for necessário. Agora, doutor, só para a gente concluir, não é um fato exatamente novo, né? A gente já viveu isso, não foi 10 anos atrás, lá em 2013, mais ou menos? Não teve uma situação parecida? Não, essas medidas provisórias que tentam a todo tempo restringir direito dos contribuintes, eu diria que vem uma por ano praticamente. A gente teve um período na qual não tivemos tantas surpresas, mas de vez em quando a gente tem uma medida provisória que vem limitando. Nós tivemos uma recente agora, ainda no governo Lula, que limitou a possibilidade de compensação de créditos decorrentes de ações judiciais, ou seja, o contribuinte ganha uma ação no Poder Judiciário, na qual foi declarada a inconstitucionalidade de um tributo. Ele não quer esperar, porque demora anos e anos ali o recebimento do precatório, ele tem a possibilidade de efetuar a compensação. Ele vai para a Receita Federal efetuar a compensação e agora tem uma limitação também de teto nessa compensação administrativa decorrente de ação judicial. Então, não é algo que nos estranha do ponto de vista jurídico, é sempre, a cada ano a gente tem uma novidade dessa. Sem contar, a gente não falou aqui, mas já falamos muito com outras entidades, a perda de competitividade, no final das contas, que a gente acaba tendo para o setor aí, né? Mas, enfim, doutor, é assunto que a gente vai ainda voltar muito, repercutir, acompanhar, você está acompanhando muito mais de perto, é uma fonte que a gente tem sempre contato aqui para voltar a esse assunto. Por hoje, muito obrigado por suas informações aqui, tenham um ótimo trabalho e uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.